Saudações terráqueos! Bem-vindos ao Ashtar News. Se você chegou até aqui é porque recebeu nosso chamado e despertou. A partir de agora sua vida vai mudar, nada será mais o mesmo. Estamos aqui para ajudá-lo na compreensão de quem você é, de onde veio e qual mundo criará a partir de seu poder interior. Então se prepare para receber instruções e atualizações de nossos membros, da Confederação Galáctica da Luz. Agora você faz parte da nossa equipe, estando acordado ou sonhando, estamos com você. Segue o vídeo. Para a maioria da humanidade, a existência de vida inteligente fora do planeta Terra é apenas uma teoria. Para parte da humanidade, muitos acreditam em extraterrestres, mas eu tenho certeza e vou além. A ciência tentou explicar que a vida humana descende do macaco, mas há milhares de anos os macacos existem e continuam sendo os mesmos. Para serem como nós humanos, é preciso um boom mental que a ciência não consegue explicar, apenas teorizar. Já os religiosos acreditam que Deus criou Adão e Eva, que tiveram 3 filhos, Caim, Abel e Sete. Caim matou Abel e foi embora em outra região, se casou e teve seus filhos. Seus primeiros humanos foram Adão e Eva, onde Caim encontrou sua esposa e outros humanos. No caso, eles já existiam. Isso está na Bíblia, porém é mal interpretado pela doutrina. Aí, a ciência volta a teorizar dizendo que todo ser vivo foi criado inicialmente através de micro-organismos que nasceram dentro dos oceanos. Esses organismos vivos criaram o oxigênio que subiu à superfície e criou nossa magnetosfera. Isso pode até ser, porém ainda afirmam que esses organismos se reproduziram e se tornaram espécies que saíram dos oceanos e foram até a superfície, criando assim todas as espécies já existentes na humanidade, como dinossauros, gatos, cachorros e, enfim, nós humanos. Isso já é extremamente difícil de acreditar, pois eles mesmos não podem provar, apenas teorizar. Depois dessa breve introdução, vou lhes dizer resumidamente o que houve. A partir da fonte da criação, de Deus que tudo é, houve sua manifestação. Ele se deu conta dele mesmo e após tempos inconcebíveis para nós humanos que vivemos em tempo linear, ele após arquitetar tudo o que queria, manifestou sua criação. Os cientistas chamam de Big Bang, mas o Big Bang não foi a criação do universo, apenas a criação do mundo físico, material. Anteriormente, ele já havia criado o mundo espiritual, onde nós também já havíamos sido criados. Compreende? Difícil. Vou simplificar. Antes da criação da matéria, do Big Bang, tudo já existia, a fonte já se expandia, anjos e arcanjos reinavam no paraíso ou nos mundos extrafísicos. A consciência do pré-pai se manifestou e se materializou expandindo a si mesmo e criando tudo que existe. Ou seja, nós mesmos como partículas de Deus ou corpos plasmáticos que podemos chamar de espíritos. Neste momento, éramos pura luz divina. A partir do momento que sua criação se expandia, se afastava da fonte primordial, se tornava energia mais densa em frequências menos elevadas, campos de dimensão menos sutis até o momento que atingimos o limite da energia quântica para a energia condensada. Mesmo condensada, ainda somos energia. O núcleo de um átomo é energia condensada e tudo que faz parte do nosso mundo, de uma cadeira ao nosso corpo, também é. Sua criação, ou todas as partículas vindas da fonte, são conscientes e interagem entre si formando moléculas e elementos naturais. Consequentemente, tudo está em movimento, sendo criado e evoluindo. Criaram-se corpos celestes, planetas, estrelas, sóis, luas e organismos físicos vivos. Tudo como previsto pelo Pai Criador. Nós, seres de luz perambulante desbravadores, recebemos a missão de ajudar na criação, de forma consciente, pois simplesmente sentíamos o que o Pai queria e assim, sendo representação dele mesmo, começamos a co-criar, manifestando assim sua vontade. Lembrando que ainda não estávamos em terceira dimensão, que vivemos hoje, isso se deu em uma dimensão etérea onde criamos o paraíso, chamado pelos bíblicos de Éden. Pela extensão universal, foram criados milhões de Édens em cada quadrante galáctico, já que vivemos na Via Láctea,
apenas uma das incontáveis galáxias da criação do Pai. A criação se deu da mesma forma citada acima, unindo elementos como um alquimista faz com suas poções. Tudo se materializava e como os elementos são vivos e conscientes, nasce uma árvore viva, nasce os seus frutos e a própria criação se reproduz, continua co-criando mesmo na matéria. Mas cada reprodução segue sua própria espécie e inteligência de se adaptar ao ambiente, lutando sempre por sua vida, sua existência e papel na natureza. A criação de cada Éden consistia nas espécies que poderiam se adaptar a determinados ambientes. Um planeta distante de um sol é frio, então os elementos ali criados tinham sua própria resistência, como em planetas mais quentes da mesma forma. Até então, criamos inúmeras espécies que pudéssemos conceber, porém a própria criação se adaptava às ondas de movimento e corpos celestes que se interagiam entre si, colidiam muitas vezes até formar uma órbita celeste estável, ou pelo menos branda. Neste momento, nossas criações através do Pai se consolidaram e se tornaram eficientes. Em cada Éden, uma espécie prevaleceu e recebeu o sopro da vida inteligente, ou, melhor dizendo, o espírito acoplado à matéria. De inúmeras criações e espécies vivas já criadas em tantos orbes há milhares de anos antes, encontramos um planetinha milimetricamente orbitando a distância exata para que toda a criação pré-existente pudesse sobreviver neste planeta, que após uma colisão foi deixado ali como um grande presente de Deus para unirmos todas as raças em um só lugar. Foi lindo. O próprio planeta recebeu o sopro da vida onde um de nós chamado Gaia se acoplou a ele a fim de regenerá-lo mais rapidamente. Criamos do mineral a mãe natureza e até um campo de proteção eletromagnética para coibir os fortes raios solares. O DNA floresceu, mas ainda não sabíamos como essas espécies interagiriam entre si. Na época, pelo planeta estar em regeneração, trouxemos as espécies mais resistentes que hoje chamam de dinossauros. Criamos a maquete da espécie representativa e dominante deste planeta que hoje chama Homens das Cavernas, e começamos a assistir à evolução. Lembrando que, nesta época, ninguém recebeu o Espírito Santo ou o sopro da vida inteligente. Não tivemos sucesso a princípio, pois os répteis neste ambiente evoluíram mais rápido e se tornaram predominantes, aos neandertais. Neste momento, pelo tempo de suas existências, já haviam muitas espécies que tínhamos criado em outros planetas, extremamente inteligentes e que possuíam tecnologias sofisticadas. Porém, nem todos entendiam a criação divina e atuavam como guerreiros conquistadores de planetas para obterem recursos naturais. E, pois é, chegaram até o planeta azul como chamávamos e destruíram a maioria das espécies vivas como os dinossauros. Poucos sobreviveram com suas armas nucleares. Não foi um meteorito que destruiu os dinossauros. De qualquer forma, tudo acontece por um motivo maior. Neste caso, foi o conserto de um erro que nada poderíamos fazer, pois tudo o que criávamos não poderíamos destruir naturalmente. O Pai teve a sua solução. Logo que essa primeira espécie alienígena, que visitou o planeta azul foi embora, voltamos à criação de forma mais cautelosa, aprendendo com o erro inicial. Através da vontade do Pai, modelamos a maquete inicial da espécie que seria predominante do planeta e criamos o humano civilizado à imagem e semelhança do próprio Pai, ou seja, a união de tudo o que já havíamos criado através do Pai, mas de forma minuciosamente perfeita conforme suas instruções, para que pudesse receber o sopro da vida inteligente, a encarnação de nós mesmos sendo a representação do próprio Pai na Terra, que hoje a chamamos. Nesta época, estávamos no plano etéreo nas oitavas da quarta dimensão e nossa criação prosperou. Nossa encarnação nos corpos humanos era onisciente e mesmo na restrição de um corpo físico sutil, mantínhamos nossa essência divina consciente, e podíamos continuar co-criando, materializando e trabalhando a favor da criação. Novamente o DNA de várias espécies floresceu, felinos, aves, répteis. Todas as espécies viviam em paz e harmonia, não havia seres carnívoros e predadores. Estávamos no paraíso em meio ao planeta Terra. Criamos civilizações que chamamos de Lemúria,
Atlantes e vivíamos prósperos, tendo acesso às dimensões superiores conexão com o divino, até que tudo mudou. Essa civilização alienígena voltou com uma grande frota para permanecer no planeta Terra. Neste momento, os encarnados, levados por um instinto natural de sua máquina cerebral física, decidiram lutar por sua terra, e assim todo o planeta e seres viventes sucumbiram, aterrando a terceira dimensão por sentimentos e atitudes jamais sentidas e realizadas. A energia e vibração já não eram as mesmas, as consciências se poluíram, os animais possuíam medo e, ao mesmo tempo, seguiram essa frequência vibracional e se tornaram predadores. Já não nos viam mais como seus irmãos. Conseguimos afastar os alienígenas, mas isso nos machucou profundamente. Não sabíamos o motivo de sentir tamanha tristeza e vazio, um peso na consciência marcante e intolerável. Jamais havíamos conhecido a dor de ferir nossa própria criação. A partir disso, em terceira dimensão, conhecemos a dualidade, ultrapassamos o limite da distância da fonte, nos tornamos matéria fria que somente a lembrança e esperança de retornar à fonte nos aquecia. Deixamos de ter nossos poderes divinos, não conseguimos mais materializar, criar o que desejávamos em tempo real. Pela primeira vez, nos sentimos sozinhos, e isso foi desesperador. Os anjos ainda não encarnados tentaram nos resgatar, mas nossas consciências já poluídas pelos atos cometidos nos deixou extremamente envoltos entre a luz e as sombras. No primeiro desencarne em terceira dimensão, voltamos à quarta dimensão inferior, não conseguíamos retornar à fonte, não estávamos cristalinos o suficiente. Foi neste momento que os anjos propuseram uma ideia de nascermos novamente dentro do esquecimento para que pudéssemos levar uma vida útil e assim próspera, para que recuperássemos a consciência divina. Isso deu bons resultados, mas não para todos. Muitos que viviam no esquecimento não conseguiam sentir Deus dentro de si, ouvir sua vontade, e a cada reencarnação estavam cada vez mais distantes e esquecidos de quem eles eram. Não distinguiam mais o bem e o mal. Novamente tivemos a ideia de encarnar para ajudar estes que viviam em esquecimento, já que nós estávamos conscientes neste momento. Então, encarnamos sem a barreira do esquecimento. Tentamos ao máximo orientar e relembrar quem os esquecidos eram e como poderiam retornar à fonte. Tivemos muito sucesso com alguns, mas não para todos, e assim, a criação se reproduzia. Mais espíritos de outras orbes foram trazidos e este erro prevalece até hoje. Por isso, nós seres angélicos trabalhamos com seres espirituais e galácticos para consertar este erro, retornar o planeta e todos os remanescentes para a quinta dimensão, onde se lembrarão plenamente de quem realmente são e como foram criados. Neste processo de milênios aqui na Terra, muitos acenderam suas consciências e conseguiram sair deste karma que os prendeu. Porém, muitos que seguiram outros caminhos praticando o mal sucumbiram mais ainda e acabaram criando mundos horríveis quando desencarnaram. Ficaram presos a estes planos negativos de consciência que hoje chamam de umbral ou inferno. Ficam presos em seus próprios estados baixos mentais e assim, precisamos frequentemente ajudá-los a curá-los até o ponto de reencarnarem novamente, para uma nova chance de ascenderem para os planos divinos da criação. Muitos que praticaram atitudes ruins precisam encarnar como animais para depois nascerem novamente como humanos, por isso amem todos os animais, pois também são nossos irmãos e filhos. O paraíso Éden se tornou um planeta escola como um trampolim para que nossos irmãos possam retornar à dimensão divina. Todos são seres divinos precisam lembrar quem são, de onde vieram, como foram criados e o que fazer para elevar suas consciências e retornar à fonte, aos braços do Pai Criador. Todos os animais e seres vivos são representações do que existe fora do planeta Terra. Se ainda duvidam que alienígenas existem, podem acreditar, eles estão no meio de nós. Bênçãos a todos e despertem, pois ainda há tempo. Fonte: Carlos Bispo, Plutarco. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha. Muitas bênçãos.